tem algo errado comigo? Por que eu nunca posso desabar? Talvez você nunca tenha dito isso em voz alta, mas sente, lá no fundo, a sensação de que precisa manter tudo sob controle, o tempo todo, de que se você cair, tudo à sua volta vai ruir junto. E então você segue, sorrindo quando quer chorar, resolvendo tudo quando só queria colo, sendo o forte, mesmo quando está despedaçado por dentro. Neste vídeo, vamos ver como a obsessão por ser forte o tempo inteiro está, na verdade, destruindo você. Vamos mergulhar nos mecanismos inconscientes por trás dessa armadura emocional. Entender de onde vem essa necessidade de aguentar tudo calado. E, principalmente, como essa força forçada tem um custo: solidão, adoecimento e a desconexão profunda com quem você realmente é. Com base em autores como Carl Jung, Gabor Maté e Brené Brown, esse não é apenas um conteúdo, é um convite para desarmar-se, para lembrar que você também tem o direito de sentir, que ser humano não é ser invencível, é ser inteiro. Você passou a vida toda tentando não desmoronar, porque acreditou que cair era fracasso, que chorar era fraqueza, que pedir ajuda era sinal de que algo em você estava errado. Mas e se for justamente o contrário? E se o verdadeiro ato de coragem for permitir-se sentir? Permitir-se parar? Permitir-se desmoronar? Desmoronar não é se perder, é se permitir desmontar o que foi construído às pressas, sob pressão, por necessidade. É tirar a armadura, é olhar nos olhos da dor, é dizer: eu também preciso, eu também não aguento, eu também sou humano. Carl Jung escreveu: aquilo que aceitamos nos transforma, aquilo que negamos nos aprisiona. Você não precisa manter a pose, você não precisa carregar tudo sozinho, você não precisa estar bem o tempo todo. Talvez, no momento em que você se permitir cair, algo novo possa nascer, não um novo personagem, mas uma nova inteireza, menos heróica, mais real, menos forte, mais viva. Você não vai desmoronar para sempre, mas talvez precise desmoronar agora, para enfim começar a viver de verdade. E se o que você mais teme, desmoronar, for exatamente o que sua alma está pedindo há tanto tempo? Desde criança, muitos de nós aprendemos que demonstrar emoção é fraqueza. Homens são ensinados a engolir o choro, mulheres a não dramatizar. E assim, crescemos acreditando que ser forte é o mesmo que não sentir, não demonstrar, não fraquejar. Uma máscara é moldada, uma armadura construída. Mas o que acontece quando a força vira personagem? Quando a dor é empurrada para debaixo do tapete por tanto tempo que começamos a acreditar que ela não está mais ali? Nos tornamos especialistas em sobrevivência e esquecemos como é viver de verdade. Carl Jung dizia: aquilo que negamos em nós mesmos acaba nos controlando por caminhos inconscientes. Quando negamos a dor, ela não desaparece. Ela se transforma em rigidez, em ansiedade, em isolamento. A máscara da força não é neutra, ela pesa, ela sufoca e, o pior, ela esconde de nós mesmos o que realmente está acontecendo dentro da alma. Quantas vezes você disse, tá tudo bem, quando na verdade o caos reinava por dentro? Quantas vezes segurou o mundo nos ombros e ninguém percebeu que você precisava de alguém para segurar você? A verdadeira força não é sobre suportar tudo, é sobre saber quando já foi demais. Você realmente é forte ou apenas aprendeu a não ter escolha? Existe um tipo de força que não grita. Ela não impressiona, não se exibe, não precisa provar nada para ninguém. É a força de quem se conhece, de quem se permite sentir, de quem tem coragem de pedir ajuda. Você passou tanto tempo achando que ser forte era aguentar tudo sozinho.
que esqueceu que até as árvores mais antigas se apoiam em raízes profundas. E nenhum ser humano sobrevive sem vínculos, sem afeto, sem amparo. A nova força não é a que suporta tudo, é a que reconhece seus limites, é a que sabe parar, respirar, é a que diz: hoje eu não dou conta, você pode me ouvir? Brené Brown diz: a vulnerabilidade não é o oposto da força, ela é a maior forma de coragem, porque ao pedir ajuda, você não está se diminuindo, está se libertando, está reconhecendo que não precisa mais viver fingindo, está saindo da performance para voltar ao contato real. Você não precisa ser perfeito para ser amado. Você não precisa estar no controle para ser digno. Você não precisa fingir que não sente. Sua força não está na armadura, está na coragem de tirá-la. Você consegue imaginar uma vida onde sua dor seja acolhida e não escondida, onde você não precise provar o tempo todo que está bem, onde você possa simplesmente ser. Controlar as emoções é uma virtude, dizem, mas ninguém nos ensinou que existe uma diferença abismal entre autocontrole e autoabandono, entre maturidade emocional e repressão. Você aprendeu a não chorar, a respirar fundo quando queria gritar, a dizer "não foi nada" quando estava sangrando por dentro. E essa habilidade de engolir a dor foi aplaudida. Chamaram isso de maturidade, de equilíbrio, mas no fundo era apenas medo. Medo de ser julgado, medo de parecer fraco, medo de perder o amor. Gabor Maté, médico e especialista em traumas, diz: a supressão emocional é o maior fator de risco para doenças físicas e psíquicas. Nos esforçamos tanto para manter a compostura que esquecemos que somos humanos. Guardamos lágrimas por décadas. Fingimos que já superamos o que ainda nos consome por dentro, mas o corpo lembra, a ansiedade constante, o cansaço inexplicável, os bloqueios na garganta. É o preço de calar o que precisava ser dito, de esconder o que precisava ser sentido. A dor não desaparece quando ignorada, ela se recalca. E o que é recalcado, mais cedo ou mais tarde, reaparece. Em crises, em colapsos, em explosões que não conseguimos mais conter. O autocontrole virou uma prisão emocional, e quanto mais você finge que está tudo bem, mais longe fica da sua verdade. Será que você está controlando suas emoções ou sendo controlado pelo medo de senti-las? Antes de você aprender a ser forte, havia uma criança em você, espontânea, sensível, frágil, autêntica. Uma criança que chorava quando doía, que pedia colo, que se magoava fácil. E essa criança foi aos poucos sendo silenciada, porque você percebeu que o mundo não tinha paciência para a sua sensibilidade. Talvez seus pais não sabiam lidar com suas emoções. Talvez você cresceu em um ambiente onde amor vinha com condições, onde ser vulnerável era ser fraco, onde chorar era frescura. Então, para sobreviver, você fez o que toda criança faz: adaptou-se. Você vestiu a armadura, engoliu o choro e começou a interpretar um papel, o de quem não sente tanto, não precisa tanto, não se importa tanto. Mas esse papel cobrou um preço: a morte simbólica da sua criança interior. Carl Jung falava da individuação como o processo de recuperar as partes perdidas de nós mesmos. E entre as mais esquecidas está essa criança que fomos forçados a matar. A criança que queria ser acolhida, que queria ser vista, que queria ser aceita como era. Hoje, você é essa versão adulta e aparentemente forte. Mas às vezes, no silêncio da noite, aquela criança ainda sussurra, pedindo para ser ouvida, pedindo para ser amada, pedindo para voltar. E talvez a verdadeira força não seja continuar matando essa criança, mas ter a coragem de trazê-la de volta.
Será que a sua força nasceu da maturidade ou de uma dor que você nunca teve permissão para sentir? Você diz que está bem, mas seu corpo diz outra coisa. Insônia, tensão nos ombros, falta de ar, gastrite, enxaquecas. O corpo é como um mensageiro e quando a alma é ignorada, ele começa a falar mais alto. Quantas vezes você já se sentiu cansado sem ter feito esforço físico? Ou com o coração acelerado mesmo em silêncio? Como se algo dentro de você estivesse em constante estado de alerta. Mas você não sabe exatamente o que. Gabor Maté afirma: se você não sabe dizer não, seu corpo acabará dizendo por você. A força emocional reprimida se manifesta no corpo. Cada vez que você disse "eu aguento" quando não aguentava, cada vez que você engoliu a raiva, o choro, a verdade, seu sistema nervoso registrou, seu corpo absorveu. Você virou uma fortaleza, por fora, mas por dentro o colapso se aproxima, lento e silencioso. E é por isso que muitos adoecem sem explicação, porque não é o corpo que está doente, é a alma que está exausta. É possível que seus sintomas físicos sejam apenas tentativas do seu ser gritar por uma pausa? Por permissão para não ser tão forte, tão disponível, tão controlado? Seu corpo não está te sabotando, ele está te alertando. Ele não quer que você aguente mais, ele quer que você se escute. Quantas dores você está tratando como físicas, quando na verdade são emocionais que nunca foram acolhidas? Poucas coisas doem mais do que estar cercado de pessoas, e ainda assim sentir-se invisível. É o paradoxo de quem sempre foi o forte. Todo mundo confia em você, mas ninguém pergunta como você está de verdade. Você é o ombro, o conselheiro, a rocha, a âncora emocional de muitos. Mas quem segura você quando desmorona? Talvez você nem se lembre da última vez em que alguém realmente quis te ouvir sem te pedir nada em troca. Porque a verdade dolorosa é: quanto mais forte você parece, menos os outros se lembram de que você também sente, de que você também cansa, de que você também precisa. E então vem a solidão, não a solidão física, mas aquela mais cruel, a de não ter espaço para ser frágil, a de carregar o mundo nas costas e perceber que ninguém reparou que o peso estava te esmagando. Nietzsche escreveu: a pior solidão é não estar confortável consigo mesmo. Mas talvez, no seu caso, a pior solidão seja estar com os outros. E ainda assim ter que esconder quem você é, porque mostrar a dor parece perigoso. Você acha que se demonstrar o que sente, perderá o respeito. Ou será um peso, ou vai assustar as pessoas que sempre te viram como exemplo de força. Mas ser visto como forte não é o mesmo que ser amado de verdade. É possível que o amor que você recebe esteja condicionado à sua capacidade de não incomodar? E se a verdadeira conexão só for possível quando você se permite ser visto também na sua dor? No começo, ser forte era uma necessidade. Depois, virou um hábito. E agora, talvez tenha virado um vício. Sim, vício. Porque há um certo alívio em parecer no controle. Uma falsa segurança em nunca demonstrar fraqueza. Uma identidade que se construiu em cima da negação do próprio sofrimento. Você se acostumou a ser o que os outros precisam, a resolver tudo, a suportar tudo, a não pedir nada. Mas quanto disso é força? E quanto é medo? Medo de decepcionar. Medo de se tornar invisível se não for útil. Medo de encarar o vazio que aparece quando você finalmente para de funcionar. Brené Brown afirma: nos entorpecemos para a dor, mas ao fazer isso, também nos tornamos incapazes de sentir alegria. A dependência por ser sempre funcional, racional, imperturbável, tem um custo. Você começa a se afastar de tudo que é vivo, sensível, autêntico. Você começa a virar uma máquina,
produtiva por fora, em ruínas por dentro. E o mais cruel: quanto mais você reprime, mais as pessoas aplaudem. Quanto mais você aguenta, menos te oferecem ajuda. É um ciclo invisível, onde sua dor se torna invisível até para você mesmo. Mas existe cura, e ela começa quando você percebe que ser forte o tempo inteiro é um mecanismo de sobrevivência, não um ideal de vida. Será que você ainda precisa ser forte? Ou apenas não sabe mais quem é sem essa armadura?